Agora. Bom dia. A gente vai apresentar hoje um trabalho sobre a alelopatia do alecrim na beterraba. Os membros do grupo são a Eduarda Coimbra, Matheus Rafael, o Carlos Alberto e eu, o Gabriel Ângelo. Deve se perguntar o que é alelopatia. É um fenômeno biológico que ocorre quando um composto químico ou planta libera aleloquímicos que podem alterar o crescimento de uma planta, sendo positivo ou negativo. Negativo no caso de inibir o crescimento dessa planta e a germinação também. Mas qual é a sua importância? Sua importância pode ser para os biofertilizantes ou até para inibir plantas invasoras no caso da agricultura. E além disso, para pesquisas. É muito importante ter uma noção para pesquisas. Mas por que pegamos o alecrim especificamente? O alecrim tem um baixo preço e é muito comum e é achado muito facilmente no caso. Então a gente achou muito bom pegar ele. E no caso a gente usou na beterraba. O objetivo do nosso trabalho era determinar quais seriam os efeitos do alecrim na germinação da semente da beterraba. Nossa metodologia foi de extrato no aquoso, foi o método de infusão, onde a gente pegou 10 gramas de alecrim para 100 ml de água, já que a proporção da nossa bibliografia estava 1 grama para 10 ml de água. As folhas foram aquecidas durante mais ou menos 10 minutos, chegaram mais ou menos, a água foi aquecida até mais ou menos 90 graus. 90 graus estava no termômetro quando eu tirei. Coadas, deixadas descansar por 5 minutos e coadas depois. A metodologia do procedimento das sementes. Nós fizemos 3 concentrações, sendo uma de 1,5, 1/4 e 1 puro. 2 ml em cada placa, e cada placa tinha 5 sementes por o nosso meio de crescimento, acredito eu que seja o nome, era filtros de café. Foram 7 placas, sendo uma de controle, somente água, 2 do extrato puro, 25 eram 2 também e 50% puro, 50% de 2 também. Aqui é a nossa beterraba que a gente usou e aqui a gente fazendo os procedimentos nas sementes. Bem, agora eu vou apresentar os resultados. Aqui temos as 2 fotos do controle e o de 50%. Isso mostra que realmente, mesmo obviamente o controle cresceu mais, já que ele não tem interferência de metabólito nenhum do alecrim, e o de 50% foi o que mais inibiu a taxa de germinação. E os nossos resultados do crescimento, tanto da parte da radícula e aérea, em milímetros, mostra que a curva fez uma curva em direção, no caso a parte mais baixa seria o de 50%, que realmente foi o que mais interferiu, tendo uma boa diferença entre os de 25% e 50%, tendo, por exemplo, a parte do crescimento da radícula de 25%, tendo 13 milímetros, e a parte da radícula, no caso, obviamente eu teria que mencionar que é uma média de todas as que cresceram, de todas as sementes que acabaram crescendo. Mas, por exemplo, a de 50% demonstra que teve um crescimento muito baixo da radícula. Foi um crescimento médio, né, de 2 milímetros. Isso mostra a ação inibidora que tem no nosso substrato aquoso de alecrim. E nos resultados da taxa de germinação, a gente vê em porcentagem que realmente o que mais inibiu em quantidade de sementes foi a de 50%. Como também inibiu o crescimento, isso demonstra que, pelo menos nos nossos testes, nos nossos resultados, o de 50% se mostrou muito mais eficiente do que os demais. E um caso curioso, que o puro germinou mais do que o de 25%. Isso demonstra, bem, que a gente possa especular depois, que em porcentagem 60% o puro e 50% o de 25%. Para deixar com a dúvida. Bom, e por que a gente teve esses resultados? A gente pode explicar que a gente
teve o resultado que sim, o alecrim tem a alopatia inibidora na beterraba por conta dos compostos que estão presentes nele, como por exemplo ácido rosmarínico, ácidos fenólicos e camforicinol, que são compostos que são estudados como alopáticos em algumas plantas. E esses compostos eles podem acabar inibindo o crescimento por conta de alterando o processo metabólico, eles podem afetar, pode acabar dando danos às proteínas da outra planta e pode também afetar a absorção de água delas. Então tudo isso afeta a germinação dessas plantas. E bom, mas por que a concentração de 50% teve uma ação maior do que a concentração 100%, por exemplo? E bom, a gente pode especular que a concentração intermediária ela teve uma ação maior por conta que às vezes a 100%, com concentrações elevadas e puras, podem acabar tendo uma diluição não tão boa e podem acabar, por exemplo, não se diluindo bem e acabando que alguma parte fica sendo esse composto que inibe a germinação. E também, 50%, como ele tem água, ele pode acabar, a água pode acabar ajudando na absorção do componente à planta. Ou também, esse resultado pode ser por influência externa, como por exemplo, os materiais que a gente usou. Os soltagotas, por exemplo, não eram muito bem certos, não tinham uma precisão muito boa. Então, a gente teve uma especulação de 2 ml em cada placa, mas pode acabar tendo alguma concentração maior, então pode ter afetado, porque pode ter tido mais extrato na de 50%, por exemplo. E a conclusão é que o extrato aquoso de alecrim teve efeito alopático nas sementes de beterraba. Bom, essas foram nossas referências que a gente usou. A gente usou umas referências para pesquisar os componentes do alecrim, como fazer o extrato aquoso do alecrim, e foi isso. Obrigada.